passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos ler e comentar o texto em 1 Samuel capítulo 17, verso 39. 1 Samuel capítulo 17, o verso 39, diz assim: E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, nós encontramos aqui o rei Davi, antes, enquanto ainda um jovenzinho, que tocava harpa para o rei Saul. Vai ao encontro de seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus e se dispôs a enfrentar o gigante Golias. Saul quis colocar sobre Davi a sua armadura, mas Davi nunca tinha experimentado uma armadura e, além disso, a armadura era para Saul e não para Davi. E ele achou melhor tirar aquela armadura e ir apenas com a sua funda e as pedrinhas na mão, confiando no Senhor dos Exércitos. O exército filisteu, nós sabemos, declarara guerra à nação de Israel. Os filisteus contavam com um trunfo que os deixavam, pelo menos aparentemente, em superioridade combativa. Eles tinham um combatente gigante. Era Golias, um homem de grande estatura e experiente na arte da guerra. Saul, rei de Israel, ele, coitado, estava acuado, estava temeroso, porque ele fora desafiado pelo exército inimigo a apresentar um guerreiro que pelejasse com o combatente Golias, e quem prevalecesse na luta contra Golias subjugaria a nação derrotada. E os dias iam se passando, ninguém se apresentava, até que Davi, então adolescente, se apresenta para lutar. E por que tal procedimento? No relato bíblico, nós vemos que Davi, ele era um jovem que tinha experiência com Deus. E Saul vira no jovem pastor de ovelhas um visionário. Saul perdera a visão de Deus. Saul estava rebelde à voz de Deus. Amados, o homem ou a mulher que está distanciado de Deus por incredulidade ou por negligenciar as coisas espirituais, pode acreditar, é presa fácil de argumentações fúteis e de laços satânicos principalmente. Saul, por uma questão de educação, oferece-lhe os seus apetrechos de guerra. Saul vê tão somente uma solução no mundo dos homens. Ele racionaliza, vê tão somente os argumentos humanos. Sim, nós devemos considerá-los, mas a priorização deve ser o espiritual e depois o físico e o material. Jesus nos explicita tal realidade em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Paulo, o apóstolo, também nos orienta dizendo em 1 Coríntios 2,14: Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmão, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Davi, por sua vez, visualizou aquela situação, discernindo de imediato que tal batalha era primeiramente espiritual. E aí, muniu-se daquilo que Deus colocara à sua disposição. E Deus lhe concedeu a vitória. E hoje, como vencer os Golias que se apresentam diante de nós? Davi se movimentou pela fé e agiu corajosamente no mundo físico. Hoje nós temos também a fé em Jesus para vencer, e ele nos assegura dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Está registrado em Marcos 11, verso 23. Amado irmão, amada irmã, diante das lutas contra os gigantes desta vida, procure ter intimidade com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você pode ter tal comunhão quando você o aceita como seu Senhor e Salvador, mediante uma confissão verbal, como está registrado em Romanos 10, os versos 9 e 10, que nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí, meu irmão, podes crer. Serás um vencedor. Aliás, melhor dizendo, serás mais que um vencedor. Que o Senhor aplique a porção do entendimento da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Atendendo o pedido da Jéssica, lá de Teixeira, 4x1.